Hello, meu povo, boa noite. Segundona, 20 horas horário de Brasília, e hoje nós vamos começar uma super live falando sobre fundo de clareamento e neutralização. Qual a importância de você entender os fundos de clareamento e qual a importância de você saber como trabalhar com esses fundos de clareamento, ok? Vou esperar a galera entrar um pouquinho aqui. Boa noite, Bárbara, minha coprodutora já tá lá, assistindo aí em Castilho, gravando tudo, olhando tudo, que ela é foda, coração pra ela. Galera, nós vamos falar hoje de um tema que é muito abordado e as pessoas não conhecem muito bem. E eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão. Você trabalha com conhecimento? Ou você trabalha na sorte, ou você trabalha porque você já faz na prática e na prática dá certo em quase todos os cabelos aquela receita de bolo. Então eu tô aqui para ajudar vocês a desmistificar essas receitas de bolo que vocês aprendem em cursos extraordinários que vocês pagam uma fortuna, porém não servem para todos os tipos de cabelo, ok? Vamos lá então, ó. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar sobre os fundos de clareamento, a gente precisa entender um pouquinho como é que surgiu esses fundos de clareamento, de onde eles vêm, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre uma matéria que a gente aprende no primário, na pré-escola, a gente aprende naquela aula de educação artística, né? Se eu soubesse que essas aulas tinham tanto valor, eu teria prestado mais atenção, mas como eu era criança e bagunceira, eu só pensava em bagunçar. Nós vamos falar um pouquinho das cores primárias. Quem são as cores primárias, tá? As cores primárias são as cores azul, vermelho e amarelo. Essas cores primárias, elas são responsáveis, galera, por todas as cores impressas e reproduzidas que existem no universo. Toda e qualquer cor que você enxerga, elas têm azul, vermelho e amarelo, seja ela em maior quantidade, seja ela em menor quantidade. Porém, todas contêm azul, vermelho e amarelo, ok? Aline, mas por que você fala tanto sobre as cores primárias, tá? Gente, eu tô falando com vocês aqui, tô enviando pra galera que tá começando a live aqui, tá, gente? Então, eu vou falando aqui e enviando. Por que a gente fala sobre as cores primárias? Porque elas são importantes principalmente na hora de você colorir, clarear e tonalizar um cabelo, ok? Então, sem vocês conhecerem exatamente o poder e o potencial que essas cores têm, dificilmente vocês irão acertar na escolha de cor na hora de neutralizar uma mecha, na hora de fazer uma coloração e neutralizar o fundo de clareamento. Por isso, a importância de trabalharmos, tá, com as cores primárias, porque elas dão origem a todas as cores impressas e reproduzidas, ok? Então, vamos lá, ó. Azul, vermelho e amarelo. Se eu juntar azul, vermelho e amarelo, eu vou ter marrom. Se eu misturar essas três cores, eu vou ter marrom. Vocês sabiam que o cabelo, ele é marrom? Por quê? Porque o cabelo, ele é composto, os pigmentos de cor do cabelo, eles são compostos por essas três cores primárias, azul, vermelho e amarelo. É uma aula básica, gente. Eu costumo dizer o que o meu grande mentor diz, que é: nunca subestime o poder do óbvio, porque é o óbvio que vai te levar à perfeição. Quando nós vemos esses grandes profissionais que fazem muito sucesso nesse mundo da colorimetria, vocês podem ter certeza que por trás de cada profissional desse, eles tiveram esse conhecimento aprofundado das cores primárias, tá? Porque são elas que fazem parte de tudo o que existe dentro do salão na hora de trabalhar com cor. Então, todos os cabelos são compostos por azul, vermelho e amarelo. Então, a gente supõe que os cabelos são marrom. Aline, todos os cabelos são marrom? Como assim? Sim, todos os cabelos são marrom. Desde o preto, que é a altura de tom mais escura, até o 10, que é a altura de tom mais clara. Então,
Todas as alturas de tom referentes ao cabelo, elas têm azul, vermelho e amarelo. Mas como que o preto tem azul, vermelho e amarelo e o 10, que é a altura de tom mais clara, tem azul, vermelho e amarelo? Sim, eu tenho uma maior concentração de pigmentos unidos, azul, vermelho e amarelo, na cor escura, e uma menor concentração dos pigmentos unidos, azul, vermelho e amarelo, na cor clara, ok? Deu para entender até aí? Me dá um ok a galera que tá entrando aí, se vocês estão ouvindo bem, se deu para entender. Então, todas as alturas de tom, de todas as cores que você tem, né, de 1 a 10, de cor de cabelo, eles são marrom. Por quê? Porque eles têm azul, vermelho e amarelo. Por que eu friso bem nisso, galera? Porque existem algumas marcas que falam N coisas, eu já assisti vários cursos que falam N bobageiras, que dizem que existem até fundos de clareamento frio. Não, nunca nenhum fundo de clareamento vai ser frio. Por quê? Porque o pigmento de cor, o primeiro pigmento de cor que se desprende do cabelo no momento da coloração de oxidação e do clareamento causado por uma descoloração é o azul. Então, humanamente, é impossível dizer que existe um fundo de clareamento frio. Todos os fundos de clareamento são quentes, ok? E não tem como a gente falar sobre fundo de clareamento sem falar sobre as alturas de tom. Então, eu vou falar cada uma delas aqui e o fundo de clareamento correspondente. A altura de tom 1, preto, fundo de clareamento é vermelho. A altura de tom 2, castanho escuríssimo, fundo de clareamento vermelho. A altura de tom 3, castanho escuro, fundo de clareamento vermelho. A altura de tom 4, castanho, fundo de clareamento vermelho. A altura de tom 5, desculpa que falhou aí, gente, ao vivo é assim mesmo, live foi feito para dar errado. A altura de tom 5, fundo de clareamento vermelho alaranjado. A altura de tom 6, louro escuro, fundo de clareamento alaranjado. A altura de tom 7, tá? Que é o louro, não é louro médio, não existe cor média, existe o louro, tá? A altura de tom 7, louro, fundo de clareamento alaranjado, amarelo. A altura de tom 8, loiro claro, fundo de clareamento amarelo claro. A altura de tom 9, loiro muito claro, fundo de clareamento amarelo claro. A altura de tom 10, louro claríssimo, fundo de clareamento amarelo muito claro. Essa dinâmica de altura de tom e fundo de clareamento, ela tem que estar gravada na cabeça e no coração. Assim como a gente tem que ter gravado a tabuada na época da escolinha, a gente precisa ter gravado a altura de tom e fundo de clareamento. Por quê? A altura de tom e o fundo de clareamento, principalmente o fundo de clareamento, é a ferramenta que o colorista trabalha todos os dias. Então, se você não tem um conhecimento aprofundado, não tem essa regra memorizada, dificilmente você vai conseguir trabalhar com cor dentro do salão. Por isso que é necessário aprender realmente sobre a altura de tom e fundo de clareamento, ok? Beleza, tá certo. Então, vamos lá. Outra coisa muito importante que os coloristas às vezes deixam passar batido. A união das 3 cores primárias é a neutralidade de uma cor. Então, quando alguém me pergunta, Aline, o que é a união das 3 cores primárias? É a neutralidade de uma cor. Por quê? Se eu unir as 3, eu terei marrom. Esse final de semana, eu tive várias perguntas aqui no Instagram de profissionais em cabelo pedindo ajuda para resolver casos que acontecem dentro do salão e que muitas vezes eles não conseguiam resolver. Um desses casos foi muito interessante, eu até postei ele aí nos stories, né? Aí do Insta, coloquei enquete para que vocês pudessem ver. A raiz natural da cliente era uma raiz natural de base 5. E ela tinha um loiro na altura de um 8, com as pontas, né, o comprimento na altura de um 8 e as pontas na altura de um 9. Extremamente sensibilizado, totalmente sensibilizado. E extremamente ressecado. Gente, ao vivo é assim, ó, toca o telefone, chega mensagem, cobrança, cliente,
Então, mas a gente vai seguindo aqui. Então, assim, provavelmente vai ligar de novo, que é uma cliente minha que tava me ligando aqui, eu recusei a chamada. Tere, desculpa, depois eu te ligo de volta aí pra gente conversar. Então, assim, ó, então ela tinha essa raiz natural 5, aí ela tinha 3 centímetros de um fundo de clareamento exposto totalmente alaranjado. No comprimento, ela tinha um fundo de clareamento na altura de 8 e nas pontas ela tinha um fundo de clareamento na altura de 9, totalmente sensibilizado, ressecado. Ele tava assim, tipo, putz, como que eu vou trabalhar num cabelo que ele está totalmente danificado, tá? E a questão e a pergunta foi o primeiro trabalho de cor dessa aluna que já passou por treinamento comigo, né? Foi o primeiro trabalho de cor dela. E a questão da pergunta é que ela disse que se sentiu frustrada, porque ela acha que ela não conseguiu alcançar um reflexo desejado e que ela não conseguiu uniformizar a cor. O trabalho dela ficou um trabalho 50% bom. Por que ficou 50% bom? Porque ela conseguiu chegar num fundo de clareamento na base natural e naquela parte alaranjada, os 3 centímetros pós-raiz que estava com o fundo alaranjado, ela conseguiu atingir uma altura de tom que estava nas pontas, que foi uma altura de tom 8. Porém, na hora de fazer a neutralização, ela não soube como trabalhar nessa neutralização. Por quê? Porque ela não soube reconhecer exatamente qual era o fundo de clareamento que ela estava trabalhando. Então, a cor, ela não ficou uniforme, ela ficou uma cor imperfeita, tá? E é por isso que eu tô aqui hoje, que eu quero falar para vocês sobre como trabalhar com os fundos de clareamento, ok? Baseado, né, naquilo que você enxerga e naquilo que você entende e vê. Se você entender que os fundos de clareamentos, eles são exatos e não tem como errar, e que você precisa gravar e memorizar os fundos de clareamento, e entender que a neutralidade de uma cor é a união das 3 cores primárias, dificilmente você vai errar na hora de você fazer a tonalização. Então, o nosso foco aqui hoje é trabalhar fundo de clareamento e neutralização. Vamos começar falando sobre neutralização em mechas, que eu acho que essa é a grande dúvida da galera aqui, tá? Então, olha só. Tonalizante. Você faz um serviço de tonalização no seu salão com tonalizante, com coloração ou com mixtons? Com coloração, é extremamente errado você trabalhar. Por que é extremamente errado você trabalhar com coloração na hora de neutralizar uma mecha, tá? Mas eu não gosto de usar tonalizante na minha mecha. Ok, se você clareou esse cabelo e você atingiu um fundo de clareamento sensacional, perfeito, uniforme, não há realmente a necessidade de você tonalizar, tá? Você pode fazer somente um tonalizante de brilho ou partir diretamente para uma reconstrução. Porém, 99,9% dos casos, nenhum serviço de mecha na hora da descoloração é 100% perfeito. Por quê? Aline, mas lá no curso do fulano, do ciclano, do beltrano de tal, tava perfeito. É claro que é perfeito, porque eles contratam modelos que não tem progressiva, que não tem coloração, que não foi para piscina recentemente, que são cabelos saudáveis. Então, cabelos saudáveis, sem cor, sem progressiva e sem resíduos de piscina que causam a quebra do cabelo e a fragilização do cabelo de imediato quando ele entra em contato com o descolorante, não acontece. E é diferente da cliente real, a cliente que a gente trabalha no salão. A cliente que a gente trabalha no salão, ela quer ter cor, ela quer ser lisa e ela quer ter mecha, tá? Então, é desse público que eu tô falando. Então, assim, fiz a minha mecha. Ok? Fiz a mecha. Olhei o fundo de clareamento. É um fundo de clareamento perfeito? Não quero tonalizar? Ótimo. Você vai ter o efeito de cor sensacional. Porém, eu olhei a minha mecha. O fundo de clareamento não foi o desejado? A gente precisa aprender a reconhecer esse fundo de clareamento e saber o que eu preciso para neutralizar aquele defeito de cor que eu não quero, ou acentuar uma cor de acordo com o fundo de clareamento. Então, vamos falar aqui da minha aluna que ela teve esse problema. Ela chegou num fundo de clareamento que ela igualou com comprimento e pontas e ficou sensacional.
Porém, no entendimento dela, aquele fundo de clareamento é um fundo de clareamento de 9. No meu conhecimento, é um fundo de clareamento da cor 8, porque ele ficou amarelo, tá? Então, o fundo de clareamento de 8, ele é amarelo. Se eu já tenho o amarelo ali, lembra que eu disse para vocês que todo o cabelo é marrom e que a neutralidade de uma cor é a união das 3 cores primárias? Se eu já tenho o amarelo, quais são as 2 cores que me faltam para que eu possa neutralizar aquele efeito de cor e uniformizar o cabelo, removendo aquele fundo de clareamento amarelo que ficou, que não foi que não foi a cor desejada da cliente? Se amarelo ele está e a união das 3 cores primárias é a neutralidade de uma cor, então quem que me falta? Quem são as cores primárias? Azul, vermelho e amarelo. Se amarelo ele está e a neutralidade de uma cor é a união das 3 cores primárias, então me falta o vermelho e o azul. Se eu misturar o vermelho e o azul, eu vou ter o roxo. O roxo, na tabela de cor de muitas marcas, é o irisado 2. Então, qual seria o tonalizante que ela deveria trabalhar ali? Um 8,2. Por quê? Ele iria juntar as 3 cores primárias, porque se ele é roxo e ele tem vermelho e azul, e o meu cabelo já está amarelo, quando essas 2 cores complementares introduzirem ali na fibra do cabelo, aquele cabelo vai ser um marrom, ele vai ser um loiro, porém um loiro exato, sem nenhum fundo de clareamento exposto. Lembra que eu disse que todos os cabelos são marrons, desde o preto até o 10, que é a cor mais clara da tabela de cor? Então o 8 ele é um louro, né? Um louro claro, é um louro claro de fundo de clareamento amarelo. Se ela tivesse usado um tonalizante 8,2, ela já teria neutralizado e a cliente teria um resultado satisfatório sem o fundo de clareamento, tá? Sem o fundo de clareamento amarelo. Então, nós vamos falar de mais casos aqui que aconteceram. A galera, eu abri uma caixinha de perguntas, a galera me enviou respostas que eu não consegui responder ainda, porém, quando a gente terminar a live, eu vou lá na caixinha de perguntas e vou responder aqui de vídeo pra galera, tá? Porque teve alguns casos que foram errados ali nas respostas e teve alguns casos que foram assertivos nas respostas da caixinha de pergunta que eu deixei, ok? Beleza. Então, nós vamos falar agora das cores secundárias, tá? A Marquinhos tá mandando aqui pra mim, Marquinhos Origi, um beijo. Marquinhos, compartilha a live aí pra galera assistir. Então, vamos lá, ó. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cores secundárias, tá? Então, as cores primárias são azul, vermelho e amarelo. Se eu juntar as 3, eu tenho marrom. Porém, se eu fizer outras misturas, eu terei outros reflexos de cor. Por exemplo, se eu misturar vermelho com azul, eu terei o reflexo, eu teria a cor roxa. Se eu misturar vermelho com amarelo, eu teria a cor laranja. Se eu misturar azul mais amarelo, eu terei a cor verde. E essas cores secundárias são reflexos de neutralização. Por que eles são reflexos de neutralização? Porque se você olhar o que você tem e o que falta, às vezes você tem só um fundo de clareamento. Por exemplo, eu tenho um fundo de clareamento vermelho. Se a união das 3 cores primárias é a neutralidade de uma cor, então me falta o azul e o amarelo. Se eu unir o azul e o amarelo, eu vou ter a cor verde. Então, se eu tiver essa cor verde, eu vou ter um reflexo mate, que é um reflexo mate ou nacarado. Então, eu vou neutralizar esse vermelho com uma cor já pronta. E as empresas, elas já trabalham vendendo essas cores prontas para que você não precise ficar ali misturando. Porém, se você não tiver essas cores prontas no salão e você tiver as 3 cores primárias na altura de tom da cor que você pretende trabalhar no cabelo, você pode misturar essas alturas de tom que vem com reflexo e criar uma nova cor. Então, as cores primárias, ela te abre um leque de possibilidades para que você possa criar e desenvolver. É por isso que eu costumo dizer para vocês: eu não dou receita de bolo para ninguém. Eu ensino vocês a pensarem. Por quê? Cabeleireiro tem preguiça de pensar.
E eu sei disso porque quando eu não era colorista, eu tinha muita preguiça de pensar e eu pegava receitas prontas que os profissionais passavam e eu aplicava essa regra em todos os cabelos. Porém, as regras são diferentes. Nem todo cabelo vai reagir da mesma forma. É por isso que tem a necessidade de você conhecer profundamente esse universo das cores primárias e secundárias e terciárias que existem também, que eu vou falar aqui, tá? As cores terciárias, porque se você conhece, se você é detentor do conhecimento, ninguém te para mais, ninguém te segura. Você consegue resolver sem receita casada e feita que alguém disse para você que daria certo. Tive outra pergunta também pelo Instagram. Outra aluna, ela tava com uma raiz natural 6, com fundo de clareamento entre 8 e 9, porém ela não tinha aquelas faixas alaranjadas do primeiro caso que eu postei aí nos stories do Instagram. E ela queria muito escurecer esse cabelo e voltar para uma altura de tom 7, que é o loiro. Aí ela me fez as seguintes perguntas. Aline, eu quero escurecer o cabelo. Existe a necessidade de devolver o fundo de clareamento? Sim, com certeza. Existe a necessidade de você devolver o fundo de clareamento, ok? Então vamos falar sobre isso. Então assim, ó, quando eu estou colorindo um cabelo, eu estou numa base natural 5 e eu estou indo para uma cor 7, eu esqueço o fundo de clareamento que eu tô, que seria o vermelho alaranjado. E eu vou pensar no resultado de cor do fundo de clareamento que eu quero alcançar. Se eu estou indo para a altura de tom 7, eu preciso pensar qual o fundo de clareamento de 7? Alaranjado, amarelo. Então, existe a necessidade de eu neutralizar o fundo de clareamento para onde eu estou indo. Porém, se eu estou escurecendo o cabelo, existe a necessidade de eu entender que, da mesma forma, quando eu vou clarear esse cabelo, eu preciso me preocupar com o fundo de clareamento que eu vou encontrar lá na frente para eu neutralizá-lo, eu preciso me preocupar com o quê? Com o fundo de clareamento que eu estou devolvendo para voltar. Então, o comprimento e pontas dela estava entre 8 e 9. Então, eu indiquei para ela que ela fizesse uma pré-pigmentação, sim. Então, qual é o fundo? Se ela estava no 9, o fundo de clareamento de 7 é alaranjado amarelo, eu indiquei para ela que ela usasse a altura de tom 7 com um reflexo de cor quente. Que reflexo de cor quente era esse? 1,34, 1,46, 1,4. Por quê? Eu tenho a altura de tom da cor que ela deseja chegar e eu tenho reflexos quentes para devolver o clareamento e fixar a cor. Qual foi a pergunta dela para mim? Se eu passar o 7 de imediato, esse cabelo pode ficar verde? Sim, porque ela é uma cor fundamental de cobertura de branco, né? E ela tem uma grande concentração de azul, vermelho e amarelo. Então, se eu aplico aquela cor de imediato naquele cabelo que estava numa altura de tom entre 8 e 9, o que aconteceria com esse cabelo? Ele ficaria verde, ou ele poderia até nem ficar verde, mas ele desbotaria em algumas lavagens, porque a coloração não teria onde se fixar. Porém, houve mais um agravante. Como ela usou muito shampoo azul, matizadores e tonalizantes com reflexos acinzentados, ela tinha um acúmulo de pigmento azul naquele cabelo. Então, se eu colocasse a pré-pigmentação sobre aquele acúmulo de pigmento azul, um não ia funcionar com o outro na hora de colorir. E aí eu sugeri a ela, você primeiro precisa fazer uma limpeza de cor para tirar esse reflexo azul que está sobre essas cores aí, né, as alturas de tom 8 e 9 do comprimento e pontas. Aí fazer a pré-pigmentação na mesma altura de tom de cor que você deseja chegar e então usar a coloração para neutralizar. Como foi feito esse processo, tá? Galera, ó, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, importante. Todas as vezes que vocês se proporem a escurecer um cabelo, por exemplo, eu quero voltar para a minha cor natural 5. O fundo de clareamento de 5 é vermelho alaranjado. Não adianta eu pegar uma cor, por exemplo, eu não tenho no salão um 5,64, que é vermelho alaranjado, esses reflexos. Não adianta eu usar um 4,64, um tom abaixo.
Eu tenho que trabalhar na mesma altura de tom. Porque se eu trabalhar um tom abaixo, quando eu usar a cor de neutralização, o que vai acontecer? O reflexo da cor mais escura que você colocou, ele vai sobressair. Então, você não vai ter uma cor pura, você vai ter uma cor quente. Então, existe essa importância a gente aprender a trabalhar com os fundos de clareamento na mesma altura de tom da cor que você deseja voltar, tá? Então, assim, como que foi feito esse serviço? Ela misturou 15 gramas, 5 gramas de massa para 15 ml de água morna. Porém, como era muito cabelo, ela dobrou essa dosagem. Por que a água morna, Aline? A água morna, ela só serve para diluir a massa da coloração e deixar ela um pouquinho mais fininha para você aplicar mecha a mecha, somente aonde você deseja escurecer, tá? E ser fácil de trabalhar, porque se você aplicar ela, espremer no bol, misturar e aplicar, ela vai ficar um pouco mais grossa. Então, a água morna, ela deixa ela um pouco mais emoliente para aderir ao cabelo. Ok. Aí eu perguntei para ela assim, você quer um set levemente dourado, porque se você olhar no mexeiro de cor, o set ele é levemente dourado, ou você quer um set frio? Ela falou, não, eu prefiro um set frio. Olha como é importante conhecer as alturas de tom, os fundos de clareamento e as cores primárias e secundárias. Olha a importância disso tudo para você fazer um trabalho desse, tá? Prestem atenção. Se o fundo de clareamento, tá? Se o fundo de clareamento de 7 é alaranjado, amarelo, então alaranjado, para eu ter o alaranjado, eu preciso de amarelo e vermelho. Então, quem vai neutralizar? O azul, que é a união das 3 cores primárias, que dá marrom. Porém, eu ainda tenho um reflexo secundário ali do fundo, uma cor secundária ali, amarela. Quem neutraliza o amarelo? Então, se amarelo ele já está, me falta o vermelho e o azul, que seria, se eu misturar os dois, seria o roxo. Ah, o Alisson! Super beijo, o Alisson trabalhou com a gente na L'Oréal, sensacional, general da cor, aí sim, o Alisson tá fazendo um trabalho muito lindo sobre o general do ruivo, né, o Alisson? Tô assistindo tudo, tô apaixonada, a gente tá nesse mundo digital agora. Então assim, ó, se a amarela ele já está, quais são as 2 cores primárias que me faltam? O azul e o vermelho, porém eu já tenho ela feita na cor roxa, aí eu teria um set puro, porém ela não queria um set puro, ela queria um set mais frio. Então, depois dela fazer esse processo de aplicar toda aquela cor 7,34 naquele comprimento e pontas, eu falei para ela, você vai preparar um 7,11 com oxidante de 20 minutos, aplicar nas raízes e imediatamente no comprimento e pontas e pausar o tempo de pausa necessário da coloração. Ai, gente, ó, eu tenho um amigo aqui que ele fica falando que eu pareço a Kim Kardashian. Menina, eu já dei risada muito disso aqui, viu? Quem dera eu parecer a Kim Kardashian, eu ia fazer muito sucesso. Então, galera, o que acontece? Ela queria um reflexo frio. Então, olha só. O meu primeiro reflexo, minha primeira cor de fundo de clareamento é o alaranjado, ok? Então, o 0,1, que é o azul acinzentado, ele vai neutralizar esse alaranjado. Porém, o meu 0,1 que vai se misturar com o fundo amarelo, ele vai me dar um efeito levemente esverdeado. Por quê? Porque eu estou misturando o amarelo com um pigmento de cor azul. E esse reflexo, ele fica muito lindo. Para quem gosta de cores frias, você criou uma nova cor sensacional. Então, essa é a importância de vocês entenderem o fundo de clareamento e entenderem, né, as cores primárias e seus reflexos e como elas trabalham. Sem esse conhecimento aprofundado, dificilmente a gente consegue fazer um serviço de cor. Ok, aí expliquei tudo isso, né, para essa pessoa, para essa aluna que me perguntou. Aí ela fez com o que ela tinha no salão. Ela não tinha todo, né, esse suporte de cor dentro do salão naquele momento, que foi no domingo, foi ontem isso, né? Ela não tinha esse suporte de cor, igual eu expliquei aqui, para trabalhar. Aí ela aplicou o 7,1. Ok, 7,1. Naquela raiz natural, que era uma base 5, né? Aquele 7 ficou um 7 levemente dourado. Porém, o comprimento e pontas
não ficou perfeito, ficou levemente esverdeado. Aí ela mandou a fotografia pra mim, porém ela não me autorizou postar. Que vocês sabem que eu adoro postar os casos e a gente fazer perguntas e respostas e fica super legal. Então ela não me autorizou postar, mas ela deixou eu falar sobre o caso sem divulgar o nome. Então estamos aqui falando. Aí ela ficou com a raiz levemente alaranjada e levemente amarelada, mas bem suave. E aquele comprimento e pontas ficou um efeito meio degradê, porque veio descendo a cor, aí ele foi fazendo a transição e ficou com as pontas levemente claras. É lógico que o resultado seria esse se ela não tivesse, né? Se ela não tivesse feito o passo a passo como eu ensinei. Aí ela disse assim pra mim, ó. E depois eu passei um 9,1 com Mixton, para eu poder tirar um pouco desse alaranjado, ele deixa mais frio. Prestem atenção. Se eu tenho um fundo de clareamento alaranjado amarelo, que é do fundo de clareamento de 7, se eu passar um 9,1, 7, 8, 9, que são 2 tons acima mais claro, ele vai suprir a necessidade do fundo de clareamento de 7? Não vai. Por quê? Porque essa cor mais clara não vai ter poder sobre aquele fundo de clareamento que é mais escuro. Então, eu falei assim pra ela, olha, não é o correto. O correto seria você tonalizar com 7,1, 7,01, 7,13. Aí ela me disse assim, mas eu tenho muito medo dele ficar claro. Quer dizer, ela trabalhou com 9,1, que é muito mais claro, para neutralizar tonalizando, e tinha medo que o 7, que era a mesma altura de tom do fundo de clareamento, que ele ficasse mais claro. E não, é o contrário. Porém, uma cor mais clara não tem poder de clareamento sobre uma cor mais escura. Então, assim, o que eu deixo de reflexão? A gente tá nesse mundo aqui, tá eu, tá o Marquinhos, tá o Alisson, todos os meus amigos, a gente tá partindo para esse mundo digital pra gente ensinar a colorimetria básica. Esse é o chamado que eu faço para todos vocês. Se vocês querem ter sucesso no salão de vocês, trabalhando com cor, antes de fazer grandes cursos glamurosos, é preciso passar pelo conhecimento básico, porque por trás de cada profissional desse, que tem esse sucesso todo, que a gente assiste aí todos os dias, que tem milhões de seguidores, eles passaram antes por um treinamento de cor básica. E partindo do básico, a gente consegue trabalhar o avançado, criando infinitas cores, ok? Aí eu tive mais um caso aqui, que esse caso foi muito interessante, muito interessante. A cliente fez mecha, né? Era um cabelo da cor número 2, um castanho escuríssimo, e ela fez mecha nessa cliente. Antes de fazer a mecha, ela fez a mecha teste, né? E o fundo de clareamento ficou vermelho alaranjado, que foi um fundo de clareamento de 5. Então, do 2, ela conseguiu clarear 3 tons. Gente, não repara no dedo não, que hoje eu tava dando aula de colorimetria pro Glauco. Glauco, um beijo, meu querido. Obrigada por estar aí assistindo. Hoje eu dei um curso, né? Eu fechei 9 segundas-feiras no presencial aqui em Araçatuba, com um profissional que tá entrando nesse mundo da colorimetria. Eu faço as mentorias presenciais também. Se vocês quiserem, é só chamar e contratar os meus serviços que vocês vão gostar. E aí, quando a gente tava mexendo com corante pra eu poder mostrar pra eles as cores, eu acabei ficando toda manchada. Infelizmente, esses aqui eu não consegui lavar. E olha que eu tomei banho, viu, gente? Então, assim, ó. Essa cliente, ela tinha um cabelo colorido com a cor número 2, que é o castanho escuríssimo. E ela queria ter um morena iluminada. E aí, a profissional, que foi minha aluna, ela fez a mecha teste, né? E ela percebeu que ela conseguiu chegar no fundo de clareamento vermelho alaranjado. Ela conseguiu clarear 3 tons e ela foi para um fundo de clareamento da cor natural 5. Porém, a raiz que estava natural, ela ficou numa altura de tom 9. Porque essa cliente tinha um cabelo natural na cor 6, na altura de tom 6, um loiro escuro, perfeito. Porém, ela não gosta do cabelo dela claro. Ela queria as pontas claras e aquela raiz escura. Então, ela procedeu com o serviço de mechas, fez algumas mechas na raiz também, para ter aquele caimento arranjado. E o que aconteceu? Na hora dela tonalizar, ela me ligou. Aline, eu tonalizei uma mecha para eu ver,
E aí o comprimento e pontas ficou da cor desejada, porque ela usou um 5, acho que foi um 5,23 ou 5,13, 5,11, se eu não me engano. Não, 5,11. Ela trabalhou com 5,11 para neutralizar. Aí o que aconteceu? A raiz ficou verde e o comprimento e pontas ficou marrom. Mas é claro que isso iria acontecer. Por quê? Quando você vai trabalhar num cabelo que já tem coloração e você tá com, por exemplo, um palmo de raiz natural, é normal que a raiz natural clareie muito mais do que o comprimento e pontas que já está colorido, certo? Por que isso aconteceu? Na hora dela tonalizar, em cima fica verde e embaixo fica marrom. Se eu estou trabalhando num fundo de clareamento vermelho alaranjado, que foi o que eu consegui chegar, antes de eu fazer a tonalização, eu preciso fazer uma pré-pigmentação naquela raiz que ficou muito mais clara, tá? Pelo procedimento do clareamento e por aquela raiz ser natural. Aí eu falei assim pra ela, ó, faz o seguinte, você vai pegar um 5,64, vai misturar com água morna e vai aplicar mecha ali, aonde tem essa raiz mais clara. Porque até para você tonalizar, você precisa devolver o fundo de clareamento. É por isso que a gente vê às vezes andando na rua, principalmente eu quando vou em banco, eu fico reparando o cabelo de todo mundo que tá na fila, né? Aquela mecha clara aqui e a cor mais quente embaixo. Por quê? Porque o profissional não tem esse conhecimento de entender que ele precisa devolver o fundo de clareamento daquela raiz que ficou mais clara para igualar com o fundo de clareamento do comprimento e pontas, e aí sim você fazer uma neutralização, tá? O tonalizante, galera, ele trabalha de 3 formas, tá? O tonalizante, ele tem o poder de cobrir até 80% de todos os fios brancos da sua cabeça. Ele tem o poder de clarear um tom usado com revelador de 14 volumes, 15 volumes ou 13 volumes, dependendo da empresa, né? Vela acho que é 13 volumes, L'Oreal é 15 volumes e eu acho que a Igura é 13 volumes também, se eu não me engano, tá? Não trabalho com Igura, mas eu sempre vejo quando eu vou comprar, tô sempre olhando tudo. Então, assim, o tonalizante sobre um cabelo natural, que nunca foi colorido, tá? Usado com revelador de 15 volumes, ele tem o poder de clarear um tom na cor e revelar o reflexo, ok? E o tonalizante no modo mechas, ele serve para neutralizar reflexos indesejados. E eu vejo muita gente falando errado, vamos matizar o cabelo? Vocês não estão matizando. Quando vocês usam um tonalizante para tirar um reflexo de cor que não ficou legal, vocês estão trabalhando com neutralização, ok? Então vamos lá. Isso não é receita de bolo, que eu vou falar agora, tá? Isso é regra básica da colorimetria, ok? Então, vamos lá, ó. Se o meu cabelo está vermelho, me faltam as outras duas cores primárias para que ele fique marrom. Se eu unir as duas cores primárias que faltam, que é o azul e o amarelo, eu terei verde. Então, quem neutraliza o vermelho é o verde. Se o meu cabelo está alaranjado, eu tenho a união de duas cores primárias, que é o vermelho e o amarelo, que deixou o meu cabelo alaranjado. Então, se eu já tenho duas cores primárias, qual é a cor primária que me falta para que ele seja marrom? O azul. Então, toda vez que ele estiver alaranjado, eu vou neutralizar ele com o azul, que é um reflexo acinzentado, ok? Marquinhos tá respondendo aqui. Marquinhos, me dá um ok se você quer participar da live, Marquinhos, pra gente trocar uma ideia. Adoro quando o Marquinhos participa. Na semana passada a gente tentou fazer, mas a internet lá tava ruim, mas ele já arrumou esse negócio aí tudo. Se você quiser me dar um ok, eu me liga aqui, Marquinhos, que a gente fala junto, tá? Aí aqui, ó, se o meu cabelo está amarelo, eu tenho uma cor primária amarela. Para que ele seja um marrom na altura de tom de 8, de 9 ou de 10, quem é a cor que me falta? O vermelho e o azul. Se eu unir vermelho e azul, eu terei roxo. Então, quem neutraliza o amarelo? O roxo. Então, essas são receitas que são reais e são da colorimetria. E eu posso usar como regra para cada efeito de fundo de clareamento que eu conseguir alcançar no momento da descoloração ou da coloração. Por exemplo,
Eu estou saindo de um 5 para um 8. São 3 tons de diferença. Eu vou pensar em neutralizar o fundo de clareamento de 5 da onde eu estou saindo? Não. Eu vou olhar lá para frente para onde eu estou indo. Se eu estou indo para a cor se eu quero uma cor número 8, eu vou pensar assim: quem eu vou encontrar quando eu chegar lá no 8? Eu vou encontrar o fundo de clareamento de 8, que é amarelo. Então, se esse fundo de clareamento é amarelo, quem que vai me faltar lá na frente para que as cores primárias, tá, se unam e tenham um resultado neutro? Se eu estou amarelo, as cores primárias que me faltam são vermelho e azul. Se eu unir o vermelho e o azul, eu vou ter o roxo. Então, ele vai neutralizar esse amarelo. Por quê? Porque ele uniu as 3 cores primárias. Aline, mas eu não tenho essas cores no salão. Graças a Deus, hoje as empresas já trabalham fazendo todos os reflexos de cor necessária para neutralizar tanto na coloração quanto na tonalização em mechas, tá? Então funciona assim, ó. Aline, putz, eu não tenho essa cor no meu salão, mas eu tenho mixtons. Ok, você pode, dentro da sua coloração 8, misturar um mixton vermelho com um mixton azul, colocar ali dentro da sua mistura de coloração e aplicar no cabelo. Quando eu chegar no fundo de clareamento de 8, que é amarelo, o próprio mixton vai neutralizar. Eu não costumo trabalhar com mixtons. Por que eu não trabalho com mixtons e não indico tanto? Porque a calibragem dele, para você saber exatamente o que usar, ela é um pouquinho complicada. Se você errar 1 grama a mais, 1 grama a menos, pode ser que um reflexo de cor sobressaia mais. Então, assim, para se trabalhar com os mixtons, você precisa trabalhar na mesma calibragem, a mesma medição de gramas, elas têm que ser exatas, tá? Se não for assim, acontece de dar ruim. E aí, como resolver? Graças a Deus a gente tem Effacor de L'Oréal Profissional. Não adianta, eu tenho que dizer sobre o que eu trabalho para fazer limpeza de cor, porque é o produto que me dá resultado, tá? Então, assim, eu posso fazer um Effacor e limpar o reflexo de cor e depois tonalizar essa cor. Muitas vezes também, galera, eu preciso falar uma coisa para vocês que acontece muito. Ninguém tá comprando estoque grande de coloração. Eu mesmo não faço mais isso. Antigamente, eu queria ter um estoque enorme de coloração. E aí eu comprava muita coloração. Porém, eu nem usava tudo aquilo que eu comprava. E o que aconteceu? Venceu muito o produto e eu perdi muito dinheiro e tive que jogar fora. Então, uma forma de você trabalhar economizando, sem gastar dinheiro e sem perder produto no salão é: o seu cliente marcou, ok, você se prepara, você tem a cor, não tem a cor? Hoje grandes perfumarias vendem todas as marcas que a gente quer trabalhar e tá de fácil acesso, tá? Então assim, não tenho, eu faço a encomenda e chega. Se eu quiser eu vou lá buscar e daqui meia hora eu marco a cliente e essa cliente pode colorir o cabelo que eu já vou estar com o produto lá. Então eu não trabalho mais com muitas cores ali guardadas em estoque para não acontecer isso, tá? Eu tenho um fluxo grande de coloração, então eu já sei quais são as cores que as minhas clientes gostam de ter, mas eu sempre ofereço uma cor diferente, sempre ofereço um serviço de mechas e elas acabam topando em fazer esses serviços, tá? Então assim, o que acontece? Às vezes eu só tenho o 8 e eu tô saindo de um 5, tô indo para um 8. Quando chegar naquele 8, ele vai estar bem amarelo. Porém, eu tenho um 8,2 no meu salão de tonalizante, ou um 8,02, ou um 8,12. O que eu faço? Eu terminei a coloração e aí... Ó, o Marquinho me chamou aqui para participar. Marquinho, vamos lá. Gostoso participar? Marquinhos, vê se aceitou aí. Eu acho que foi, galera. Peraí que eu sou... Agora foi. Marquinhos? Oi, Alô, Marquinhos, boa noite. boa noite, senhora. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bom. Como que tá o frio aí em São Paulo? Ah, não tá frio ainda, tá só um pouquinho.
Já já chega. Aqui Mas tá tá um bom, frio ainda tem. maravilhoso, adoro o friozinho. Ah, então vamos trocar. Não gosto, Bo- não. Bora Vou participar, descabelar. Marquinho, o que que você... Tá lindo. Ó, Bora. gente, para quem não conhece o Marquinhos ainda, o Marquinhos, a gente trabalhou junto há alguns anos na L'Oréal, ele foi meu coordenador, meu mentor. Tudo que eu sei, eu devo 90% a ele, Nossa, 10% para a Vânia, que deu o meu treinamento no Rio, né? Só que como era muita coisa para aprender, quando eu fui para campo, eu aprendi de verdade mesmo com o Marquinhos. Então, assim, obrigado. é sempre uma alegria e um prazer enorme ter o Marquinhos aqui comigo. Marquinhos, bora acrescentar conhecimento? Bora. O que que você tá falando aí? Que eu perdi um pouco, que eu tava conectando. Tá, ó, eu terminei de falar aqui sobre, por exemplo, eu não trabalho com estoque muito grande dentro do salão, porque antes eu trabalhava com estoque muito grande de coloração e acabou vencendo e acabei perdendo muito produto. E aí eu estava explicando que muitas vezes o cliente chega, talvez você não tem a cor. Eu estava falando de uma base natural e a gente subiu para uma cor, a cliente queria um 8. E o fundo de clareamento de 8 é amarelo, que o tema hoje da live é fundo de clareamento e neutralização. E aí Isso. eu tinha só o 8. Porém, quando chegou, ficou aquele fundo amarelo. Aí o que que aconteceu? A cliente não gostou, mas eu tinha um tonalizante com um reflexo irisado na mesma altura de tom, né, do fundo de clareamento que eu estava. E aí Sim. a dúvida da galera é: putz, eu posso usar o tonalizante então para eu fazer esse serviço de cor e neutralizar esse amarelo? O que que diz, Marquinho? Manda aí. Bom, primeiramente, não caiam em conversas assim, de marcas. Toda marca é interessante e eu costumo dizer que o grande colorista, ele não compra a cartela toda. O vendedor fala, olha, tem 100 cores aqui, vamos fechar? Não, não vamos fechar. Então eu costumo dizer, os vendedores de plantão aí vão me matar, mas assim, o colorista, ele sempre vai comprar reflexos 0,1, que é o azul, cinza, né? 0,6, que é o vermelho, e vírgula, o quê? O pessoal tá falando aí. Azul, vermelho e o 0,3, que é o dourado. Então, assim, caso a pessoa tenha o 0,2, que é o roxo, na mesma altura de tom, se o cabelo tiver limpo, com uma cor sólida, ok, vai dar super certo. Dá para tonalizar. Mas se a pessoa não tiver o 0,2, ela pode construir, né, Aline? Aí é um segundo degrau. A gente primeiro tem que entender o básico. Digamos que ela tenha lá um 8,1 e um mix vermelho, ou 8,1 e alguma coisa levemente avermelhada, num tom de 7, por aí. Dá para fazer, mas tem que saber, Tá. tem que ter cuidado. Então, a sua pergunta é: o que que eu faço? Eu posso usar o 0,2 numa altura de tom 8, clareado, um fundo de clareamento 8? Pode. Vai ficar marrom, marrom claro, né? A neutralidade nada mais é do que a cor marrom. Mas pode. Exatamente. É o que Eu a gente até fala, né, prefiro, viu, Marquinhos? Aline? Quando é um trabalho de descoloração, de correção, num primeiro momento eu sempre opto pelo tonalizante. Depois, de acordo com as correções, porque tem cabelo que não dá para fazer num dia só. Num primeiro momento eu até prefiro tonalizante. Depois a gente pode trabalhar com cor. Você concorda? Acho perfeito. Até porque a gente trabalha a integridade do fio, né? Porque não adianta você só ter um desejo de cor saciado naquele momento, mas não ter um cabelo saudável. Que é o que eu costumo dizer sempre para a galera aqui de Araçatuba, que me procura para cursos e tal. O que acontece? A galera olha o book do Instagram daquele profissional que está famoso e vai lá e quer aquela cor de cabelo. Aí sai, faz a foto pro book, fica incrível, aquele sucesso, ganha um monte de likes, né, no Instagram. E o que que acontece? Quando ela vai lavar o cabelo em casa e secar, uma batalha muito grande, porque para lavar, na hora de passar o shampoo ele emaranha todo, na hora de passar o condicionador ele empaçocou. Eu costumo falar que parece pelo de poodle empaçocado quando vai para pet shop, porque é assim que eles chegam no salão, né? E eu dou muita risada, eu Muito acho engraçado.
E aí o que acontece? Não é um cabelo funcional, porque o cabelo, além dele ser bonito, eu acredito que o cabelo ele precisa ser de fácil acesso para o cliente, porque a mulher moderna do dia de hoje, ela já toma banho, né? Já se esfregando, escovando os dentes, vestiu a roupa e vazou para o trabalho, levar filho para a escola e tem muitas atividades para fazer. Ela não tem mais esse tempo para perder, né? Arrumando o cabelo o tempo todo. É por isso que eu falo. Cabelo bonito é cabelo saudável. Não adianta só você entregar o desejo, o sonho do cliente e depois ele ter muita dor de cabeça na hora de Cabelo, cuidar né? desse cabelo em casa. Você Sim, sabe o que que eu faço, Aline? Porque assim, a gente também acessa Instagram, a gente se inspira em muitos artistas, né, de cabelo. sim, O que que eu costumo fazer? Eu sempre fiz isso, porque tem cabelo que você fala, gente, não é possível. Esse cabelo tem Photoshop. Aí, verdade. como surge a dúvida, eu vejo algumas transformações de marcas conhecidas. Você fala, nossa, esse cabelo não é verdade. O que que eu faço? Eu sempre fiz isso, porque eu sou curioso. Eu vou lá, eu acesso o Instagram daquela modelo famosa, daquela atriz famosíssima, alguns dias depois. E aí o mundo real tá lá. O cabelo dela não é mais nada daquilo que a gente viu na capa da revista. Então é Com muita certeza. ilusão. A gente tem que trazer para o real para ajudar esses profissionais, porque as grandes marcas, os grandes artistas têm uma assessoria de marketing, de produção, de Photoshop. O cabelo vai ficar incrível na revista. Um Mas estúdio fantástico, com uma iluminação fantástica, né, também. Mas aí você olha e fala, nossa, que legal essa transformação dessa atriz. Dá 5 dias, uma semana, você entra no Instagram dela e o cabelo está detonado. Ou seja, aquele cabelo foi uma mentirinha. E não é isso que a gente tenta passar, né, Aline? A gente passa É, o real, que o cabelo vai ficar bonito, sim, mas durante dias, meses, não só na hora. Então, façam, exatamente. pesquisem. Ah, eu sou apaixonado pela atriz fulana de tal que estava morena e ficou loira. Maravilhosa. Acompanhe o trabalho dela, acompanhe as fotos. Daqui um mês, uma semana. Será que aquele profissional fez tudo aquilo mesmo? Porque o cabelo bonito, ele não vai ficar estranho depois de uma semana. Ele vai ficar incrível do jeito que estava naquele dia. Então, uma dica aí para vocês. Não se iludam com a internet, né? Não é tudo isso, não. É verdade. Puxando esse gancho aí, Marquinho falando, eu queria falar um pouquinho também sobre mechas com coloração, né? Adoro. O que que você acha sobre isso? Porque a galera fala assim, né? Eu escuto muito e vejo bastante pergunta que eu tenho recebido nessa última semana, assim, uma chuva de perguntas e coisas. Aline, se eu fizer mecha com coloração, o meu cabelo sofrerá menos agressão? Porém, essa cabeleireira, ela queria fazer mecha com uma coloração super clareadora. E a gente sabe que uma coloração super clareadora, a gente trabalha com oxidante de 40 e 30 volumes, né? E com o descolorante, a gente trabalha com 20 volumes. E a gente consegue fazer com que a integridade do fio fique melhor, né? E a gente consiga um clareamento mais alto. Aí, Marquinhos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque é muito importante a galera entender sobre que nem tudo aquilo, né, que as pessoas falam é real. Porém, tem alguns morenos iluminados aqui na cidade, alguns profissionais, que eles trabalham com coloração na hora de fazer uma morena iluminada, né? E aí as fotos são fantásticas. Não vi o pós daqueles cabelos. Porém, a gente vê as fotos nos stories, que tem bastante cabeleireiro que eu sigo, que me segue e tudo. E aí a galera fica muito encantada com esse lance de não descolorir o cabelo. Porém, algumas não têm cabelo natural, já tem cabelo colorido, e aí nasce essa grande dificuldade, porque quando você vai falar a realidade para o cliente fala, poxa, mas a fulana de tal fez, como você não faz? É verdade, isso aí é bem questionado. Bom, eu vou falar da minha experiência com mechas com coloração, que eu sou suspeita, eu amo de paixão, faço muito, mas como você disse, né? Eu tenho o resultado positivo quando eu faço em cabelo 100% natural. Se o cabelo nunca foi feito nada, a cliente ela tem desejo de iluminar o cabelo. Eu penso comigo, eu, Marcos, a minha técnica. Eu não vou clarear um cabelo que já está 100% natural, com descolorante, porque a ideia dessa pessoa é clarear um tom, 2 tons no máximo.
Então, nesses casos, eu gosto muito da super clareadora e das colorações. Só que se o cabelo tiver coloração, esquece, vai dar ruim em algum momento. Porque a coloração não tem poder de clarear a outra, né? E assim, o dano vai existir, gente, para coloração, para descolorante, tudo que é química vai agredir o cabelo. Só que a gente tem que colocar na balança. Quando eu faço uma mecha com descolorante, eu estou clareando esse cabelo, dilatando a cutícula, oxidando, e posteriormente eu estou tonalizando. Então são duas químicas. Mesmo o tonalizante não sendo agressivo, é uma química. Então, nesse caso, o produto super clareador ou até a coloração, mesmo tendo um oxidante de 30, não vai danificar tanto quanto o descolorante. A quantidade de química, né, de alcalinidade é menor, mas a gente tem que colocar na balança se vale a pena, se é o resultado que a pessoa quer. Porque não vai ficar extremamente claro, não vai ficar platinado. Eu gosto muito, Aline, de fazer mecha com coloração com 30 volumes. Eu uso Nossa, o bastante resultado fica Noa e lindo. até Mas você coloração trabalha ele ao ar livre. ao ar livre. Eu faço isso quando a pessoa quer iluminar um ou dois tons só. Quando eu faço uso de 30 volumes, eu uso qualquer coloração. Pode ser super clareadora, pode ser sem amônia. Aí aquela cor que está parada no estoque, mas eu sempre uso a altura de 10 ou de 9, ou misturado. Abaixo disso eu não uso. É sempre de 9 para cima. Dá super certo. Eu Entendi. gosto. Fica muito bonito, né? Marquinhos, Fica. aproveitando esse gancho que a gente está falando de mechas, eu quero fazer um alerta à população, tá? População Tá brasileira bom. aí, né? Os votantes de Bolsonaro, né? Então, assim, ó, seguidores de Bolsonaro, eu tenho um recado a dizer para vocês. Bolsonaro comprou um monte de cloroquina, não tem onde socar, vai Até enfiar no meio do travou cu, né? aqui. Não entendi. Travou? Tá me ouvindo agora? Votantes de Bolsonaro. Bolsonaro comprou tanta cloroquina que ele não tem onde enfiar, agora vai enfiar, vai socar no meio do cu. Eu preciso dizer. Então, o que que acontece, galerinha? Ivermectina, cloroquina, eles alteram a composição hormonal do nosso organismo, tá? Eles alteram. Marquinhos, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltou? Agora tô. Então vamos lá, vamos de novo, ó. Voltou. Acho que Então como vamos era um lá. assunto polêmico, travou, né? Tá. Diga. O que eu percebi sobre as pessoas que estão fazendo uso inadequado de hidroxicloroquina e ivermectina, tá? Há alguns anos atrás eu descobri que a ivermectina é um remédio de verme, porém é uma medicação que você mata os piolhos da cabeça e faz com que os piolhos não voltem de novo a brotarem ali no seu cabelo, certo? Ok, Já ponto e ouvi. vírgula neste momento. O que que acontece? Hidroxicloroquina e ivermectina, eles alteram os hormônios do organismo. E esses hormônios responsáveis pela produção de polipipetídeos. O que são polipipetídeos, tá? São hormônios que ativam proteínas no nosso cabelo e essas proteínas se transformam em cadeias Travou. de queratina. Então, quando eu uso, né, a ivermectina e a hidroxicloroquina de forma inadequada, o que que acontece? Eu altero a composição. E a diminuição. Deixa eu voltar aqui com o Marquinhos. Aí que o Marquinhos está entrando aí, caiu lá, deu ruim na internet, mas já já ele está de volta aí. Vou falar de novo porque eu quero que o Marquinhos preste atenção aqui comigo. Voltei. Voltou, Maurício, seu lindo, um cheiro para você, meu amor, que Olha, uma saudade! beijo, Mari. Olha, Amigo, Marga, um vamos beijo. voltar. Ah, Marinha, linda! Então vamos lá, ó. Ivermectina e hidroxicloroquina, eles alteram os nossos hormônios, ok? Então, tudo o que acontece
com pele, unha e cabelo, eles vêm do nosso hormônio. Se a gente tem um hormônio em equilíbrio, tudo está em pleno funcionamento e equilíbrio. Para a gente produzir uma cadeia de queratina, a gente produz milhões de células de polipipetídeos. Os polipipetídeos, eles criam uma cadeia de queratina no fio. Então, o que acontece? Com os hormônios desequilibrados por conta do uso da hidroxicloroquina e da ivermectina usado inadequadamente, você diminui a produção de polipipetídeos, diminuindo a produção das cadeias de queratina que mantém o seu cabelo saudável. E aí, o que que acontece, tá, galera? Na hora de você fazer mecha nesse cabelo e coloração, o cabelo sente, e sente com força, porque ele quebra. Tanto que, uma vez eu fui fazer um tioglicolato de amônia lá em Jaú, num circuito educacional, e a menina era adolescente, foi de modelo, né? E ela veio pra gente fazer o relaxamento. E ela não tinha química nenhuma no cabelo. Eu fiz a mecha teste, o cabelo passou na mecha teste, ficou perfeito. Porém, depois de alguns dias, esse cabelo começou a cair. E aí nós fomos fazer a investigação do porquê esse cabelo começou a cair. Tá, ele foi mal processado? Esse cabelo foi mal neutralizado? O que aconteceu? Não, isso não aconteceu. Ela havia feito uso da ivermectina para não ter piolho, porque ela era adolescente de 14 anos na escola e estava com piolho. E detalhe, fazia 9 meses que ela já havia feito uso da ivermectina. Então, a galera que está tomando ivermectina aí descontroladamente, achando que vai prevenir contra o corona, pode parar, tá? Pode parar, porque vai dar ruim na hora de você clarear esse cabelo, fazer um retoque de mecha, fazer uma coloração ou até mesmo um relaxamento. Então, não indico, parem de tomar. Sem contar que o uso, eu tenho visto muita palestra, muita coisa aí sobre médicos falando que o uso em excesso da ivermectina está causando cirrose medicamentosa na galera, tá? Aqui na minha cidade já teve 2 pessoas que faleceram de cirrose medicamentosa porque estavam tomando ivermectina a cada 15 dias. E já tem um monte de médico pedindo para que vocês parem de fazer o uso da ivermectina, ok? E eu, como profissional em cor, como colorista, Marquinhos, volta de novo aí. Eu acho que acho que eu já passei de 1h30. Daqui a pouco o Instagram derruba minha live. Então, assim, eu, como colorista, aconselho não tomar. Se você pretende ser loira, se você pretende ter um cabelo ruivo, então, assim, é legal que não tome. Porque se tomar, aquilo vai ficar na corrente sanguínea, você vai parar de produzir a quantidade de polipipetídeos necessárias para produzir as cadeias de queratina e manter o seu cabelo saudável, tá, galera? Deixa eu ver aqui, que se tem perguntas aqui. Olha, tem bastante pergunta aqui. A Thalitinha mandou aqui, ó. Hoje eu tento fazer entender o que é mais viável para ela, tanto para a saúde do fio e que valorize. Olha, a galerinha mandando pergunta aqui, eu não tinha nem visto, viu? Ah, tá. Aí aqui são as respostas do cabelo que eu tinha falado. Aqui tem a Lidiane de Almeida falando que ela só mexeria nesse cabelo se a cliente deixasse o cabelo voltar a ficar natural. Tava vendo algumas perguntas que tinha aqui que a galera mandou para mim, Marquinhos. Então, assim, ó. Marquinhos! Gente, internet é assim mesmo, né? Live é um trem que foi feito para dar errado, mas eu amo quando o Marquinhos tá aqui comigo, é muito gostoso. Porque a gente troca uma ideia legal e aí a gente vai, sabe? A galera vai interagindo, fazendo as perguntas aqui. Eu não vou conseguir responder todo mundo, porém, quando eu terminar a live, eu prometo que eu respondo todas as perguntas que estão aqui para vocês, tá? Mandem mais perguntas, ok? Que esse é um assunto muito legal. Então, assim, voltando para o nosso foco e a nossa enquete aqui, então, muitos cabelos que são naturais, que nunca tiveram nenhum tipo de alisamento, nenhum tipo de cor, na hora de fazer um efeito de mecha, esses cabelos estão sofrendo a descoloração por causa do uso em excesso de ivermectina, tá? E uma pesquisa de estudo que eu estava vendo no Google Acadêmico, que o Google Acadêmico é um meio sério de você fazer pesquisa, diz que o efeito da hidroxicloroquina, da ivermectina no organismo, ele leva 2 anos para ele sair da sua corrente sanguínea, tá? Então, assim,
tomem muito cuidado, consultem o médico de vocês, vejam se existe realmente a necessidade. Na véspera do ano novo, eu tive uma suspeita de coronavírus, né? Porque eu atendi uma cliente que estava com coronavírus e, infelizmente, eu acabei passando a virada do ano sozinha. E eu fui ao médico, né? Porque ela testou positivo. E ele me passou hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina C, vitamina D. Mandou eu fazer uso de vários alimentos para aumentar a minha imunidade. E eu tomei toda essa medicação. Porém, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o meu cabelo escuro. Eu combino com a cor escura. Eu não quero mais ter um cabelo claro em intermechas. Para mim, não há problema algum, porque quando eu vou colorir, eu retoco somente a minha raiz, tá? Porém, esse mês eu retoquei a minha raiz. E eu senti uma diferença muito grande na hora de aplicar o produto. Toda a minha raiz embaraçou de uma forma absurda. E então, assim, eu pude confirmar realmente que esse efeito do embaraço do meu cabelo foi uma sensibilização da coloração com os resíduos da medicação que eu fiz o uso. Então, galera, não tomem sem o conhecimento do médico. E se você pretende ser loira, mesmo com uma raiz natural, não tomem também. Outro ponto muito importante que eu quero falar para vocês. Sábado eu fiz uma coloração de uma cliente e ela teve câncer, né? Então ela não pode ainda fazer esse movimento com os braços, ela teve um câncer de mama, retirou a mama. E ela ficou 15 dias sem lavar o cabelo. Aí ela foi até o salão para colorir, aproveitou, já ia lavar lá, não teve jeito, né? Ela não podia nem molhar ali porque estava feita a cirurgia. E esse cabelo estava muito oleoso. Aí eu poderia aplicar a coloração sobre aquele cabelo que já estava oleoso ali, porque existe uma cultura regional que diz que quando eu for aplicar a coloração em você, fica aí 2, 3 dias sem lavar o cabelo, porque se o couro cabeludo estiver oleoso, não vai arder. E na verdade, isso é mentira, galera. Por quê? A gente vive num país de clima tropical, que é um país muito quente, e a gente tem fissuras no couro cabeludo, às vezes dá feridinha, coça, queima com os raios solares. Se você lava e prende molhado, ele tem uma descamação natural, deixando o cabelo o couro cabeludo um pouco mais avermelhado e irritado. E na hora de você colorir o cabelo, vai arder. Por quê? Se você está trabalhando com uma coloração que tem amônia, essa coloração, ela tem amônia, e a amônia é um gás, e esse gás ele é volátil, então ele vai arder. Se você está trabalhando com uma coloração que tem um princípio ativo diferente da amônia, que é um agente alcalino mais sutil, ele também pode dar coceira, porque não se trata de uma coloração hipoalergênica porque ela não tem amônia. Se trata de uma coloração. E muitas vezes, os grandes casos de alergia, elas não estão nem na amônia que está na composição. Ela está na concentração dos corantes que acabam provocando um processo alérgico. Então, essa cultura de não lavar o cabelo para o couro cabeludo sofrer menos, ela é um mito, porque ele vai sofrer se ele estiver sujo e ele vai sofrer se ele estiver limpo. E outro detalhe, que é um fator muito importante. Quando o cabelo está muito sujo, a coloração vai agir primeiro sobre aquela camada oleosa que está ali, para depois entrar dentro do córtex e agir nos pigmentos de cor. Então, os reflexos, eles não são bem revelados. A cobertura de branco, ela não acontece com 100% de eficácia. E, às vezes, você vai fazer uma neutralização de reflexo ou clarear um tom, você não consegue chegar nesse tom desejado por conta da oleosidade. Então, existe a necessidade de lavar. Antes de colorir. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a cliente chega no salão e ela vai fazer o pós-mecha, depois de 60 dias que ela fez mecha. Ela fala assim, agora eu quero dar uma tonalizada, porque eu acho que o tonalizante já saiu um pouco e o fundo de clareamento está exposto, tá? Tem gente que nem lava esse cabelo para tonalizar. Do jeito que o cabelo tá, vai lá e joga o tonalizante por cima e vai enluvando até dar o efeito de cor. Se esse cabelo estiver sujo, o tonalizante terá menos eficácia, porque ele não vai se fixar da forma que ele necessita realmente fixar. Ele não vai revelar um efeito de cor 100%, né? Perfeita. E em algumas lavagens ele pode sair. Então, existe sim a necessidade de lavarmos o cabelo
todas as vezes que formos trabalhar com tonalização de mechas. Ah, então, Aline, quer dizer que para eu fazer coloração, se tiver oleoso, eu tenho que lavar? Sim. Aline, mas e se eu for fazer mecha? Existe a necessidade de lavar esse cabelo se ele estiver oleoso? Com certeza, 100% sim. Por quê? Tá, galera? Por que tem a necessidade? Mesmo caso. Se o cabelo estiver oleoso, o clareamento, às vezes, você acaba perdendo por conta da oleosidade. Se for um cabelo colorido, você perde mais ainda. Tem uma curiosidade para falar para vocês. Vocês sabem a diferença entre decapar e descolorir? Mandem as respostas aí para mim. Qual a